Nós vamos tratar da grande tribulação, que é o segundo grande tema da escatologia. A grande tribulação é um juízo, o último juízo que Deus vai estabelecer na sua soberania contra este mundo. Este mundo que tem rejeitado sua palavra, seu plano de salvação, o Salvador que ele ofereceu no seu amor e na sua graça. Deus, como juiz, ele tem o direito de julgar. E ele tem exercido esse direito fazendo julgamento contra a humanidade durante o transcurso da história. Nós conhecemos amplamente o grande juízo que Deus impôs à humanidade no tempo de Noé, que foi o grande dilúvio, o dilúvio universal. Depois Deus também exerceu alguns julgamentos localizados, como a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Deus, sendo Senhor, ele pode julgar a humanidade por causa dos seus pecados. Geralmente Deus tem usado 3 métodos para exercer esse juízo contra o homem, contra a humanidade. Às vezes ele usa a guerra, às vezes ele usa a fome, às vezes ele usa a peste. A história da humanidade já registrou grandes juízos exercidos contra a humanidade. Mas o maior juízo que Deus vai exercer contra a humanidade é a grande tribulação. E nós queremos conceituar esse juízo. Não é uma simples tribulação, é uma grande tribulação. A grande tribulação, ela corresponde à última semana da profecia de Daniel, no capítulo 9, que é a 70ª semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel. Essa semana, ela tem a duração de 7 anos. Já estudamos quando tratamos do assunto, as 70 semanas de Daniel. Das 70 semanas, 69 já transcorreram, e a última não, porque as profecias prometidas naquele texto de Daniel não foram cumpridas. Então deduzimos que há ali um intervalo de tempo, e nesse intervalo Deus está formando a sua igreja. Quando o Senhor retirar a sua igreja da terra pelo arrebatamento, então ele começará a tratar dessa última semana de Daniel, que é exatamente o período da grande tribulação. Já fizemos um estudo introdutório tratando do dia do Senhor. Mas essa grande tribulação, que tem uma duração de 7 anos, ela é dividida em 2 partes, em 2 períodos. O primeiro período é um período de preparação, é um período até pacífico, de 3 anos e meio. E o último período, também de 3 anos e meio, é o período dos grandes juízos do Senhor contra a humanidade. Esses 7 anos também, ele é conhecido, ele é definido nas Escrituras com alguns termos. Por exemplo, 42 meses. 42 meses corresponde a 3 anos e meio. 1260 dias também corresponde a 3 anos e meio. E também tem uma expressão que é usada para definir esses 3 anos e meio, que a Bíblia utiliza a seguinte expressão: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo se refere a um ano, 2 tempos a 2 anos, e metade de um tempo
se refere a 6 meses, totalizando 3 anos e meio, que é o período mais negro da grande tribulação. Quando nós tratamos da grande tribulação, nós não podemos deixar de afirmar que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele é um livro cujo conteúdo é recheado de juízos. É o grande juízo de Deus contra a humanidade. E esse livro, de 22 capítulos, ele, em 63%, ele se dedica exclusivamente ao período da grande tribulação. Quando estudamos esse livro, nós encontramos o resumo, a estrutura do livro, no capítulo 1 e no versículo 19. Esse versículo divide o livro em 3 partes, da seguinte maneira. A primeira parte é: escreve, pois, as coisas que vistes. É relatado no capítulo 1. Depois, usa a expressão e as coisas que são, nos capítulos 2 e 3, é referente ao período da igreja. A igreja aqui na Terra é desde do seu início, da sua fundação, no Pentecoste, até o arrebatamento. E a última parte é exatamente o período do juízo, em que assim é definido, descrito na Bíblia. E as que hão de acontecer depois destas, que abrange o capítulo 6 até o capítulo 19. Então, o livro de Apocalipse é um livro em que revela o modo como Deus vai julgar essa humanidade, trazendo grandes juízos contra a humanidade. No capítulo 6, começa tratando da abertura dos selos. Na verdade, o juízo de Deus na grande tribulação, ele está assim dividido em 3 partes. 7 selos, quando Deus abre o livro, os selos, e esses selos vão revelando os juízos. Depois 7 trombetas, em que o juízo ele fica mais acirrado, e conclui com 7 taças. Mas começa com a abertura dos selos. Durante os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, os 3 primeiros anos desse juízo, que Deus julgará esse mundo, nós temos a revelação de 4 cavaleiros que trazem juízo à terra. O primeiro cavaleiro é conhecido como o cavaleiro do cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco se refere ao anticristo que se apresenta a este mundo como o Cristo, se passando pelo verdadeiro Cristo, mas na verdade é um falso Cristo. Ele se apresenta como o cavalo branco porque ele pretende trazer a paz ao mundo, esse mundo conturbado. E verdadeiramente ele consegue trazer essa paz, mas não é uma paz duradoura e nem é uma paz verdadeira. Por quê? Essa paz, ela começa exatamente com uma aliança feita entre o príncipe que há de vir, entre o anticristo e o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Senhor Jesus Cristo.
e até hoje tem rejeitado. E por causa dessa rejeição, esse povo tem sofrido. Começou a sofrer a partir do ano 70, quando o imperador Tito, do exército romano, invadiu Israel, Jerusalém, destruiu o templo e a cidade e dispersou o povo pelo mundo inteiro. Essa dispersão é conhecida como a Grande Dispersão, que durou mais de 1800 anos. Depois desses 18 séculos de dispersão, esse povo retornou, não totalmente, uma parte da população para sua terra, em 1948, se tornando uma nação, com aval da ONU. Mas uma nação que ainda não encontrou a paz, porque está rodeada de árabes de todos os lados. Nós conhecemos esse conflito como chamado conflito árabe-israelense. Então o anticristo, quando ele aparecer como cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, ele vai se apresentar como Cristo e os judeus vão aceitá-lo. E essa aceitação será formalizada através da elaboração de uma aliança, em que ele promete proteger Israel porque ele se apresenta como Cristo. Mas depois, quando ele consolida o seu poder, ele rompe essa aliança. Essa aliança será rompida exatamente na metade da grande tribulação, de modo que os 3 anos e meio da tribulação, da grande tribulação, do período de 7 anos, será um período de falsa paz. Quando essa paz for rompida, ele então se apresentará exatamente com a sua verdadeira personalidade, sua verdadeira farsa. Isso está representado pelo cavalo vermelho que traz a guerra. O período da grande tribulação é um período turbulento, é um período de muitas guerras, guerras de reis contra reis, confederações contra confederações, muita guerra, até a última grande guerra que nós vamos tratar, que é a Batalha do Armagedon. Naturalmente, o cavalo vermelho trazendo a guerra também trará fome. E aí nós temos a figura do cavaleiro do cavalo preto. E, por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo, que trará a morte. Ora, esses 4 cavaleiros, eles são representados, apresentados com a abertura dos 4 primeiros selos. Cada vez que um selo é aberto, esses selos são juízos de Deus contra a humanidade, e esses cavaleiros tirarão completamente a paz da terra. Mas no início ele vai se apresentar como o cavaleiro do cavalo branco. A Bíblia diz assim, falou desse cavaleiro do cavalo branco: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele se apresenta como vitorioso, porque ele consegue estabelecer a paz. Mas esse cavaleiro não é Cristo, é exatamente o anticristo. O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco nós vamos encontrar lá no capítulo 19, que é Jesus voltando para se encontrar com os exércitos e travar a batalha do Armagedon apenas com a sua palavra. Então, no 5º selo, depois desses 4 cavaleiros, o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, que traz a guerra, do cavalo preto, que traz a fome, o cavalo amarelo, que traz a morte. Então nós vemos o resultado
exatamente na abertura do quinto selo. O quinto selo se refere exatamente ao resultado do estrago que esses cavaleiros fizeram no mundo, matando todos os seguidores, muitos seguidores do Senhor Jesus. Durante a grande tribulação, muitos crentes vão perder a sua vida. Quando eu falo muitos crentes, não estou me referindo aos crentes da igreja, porque a igreja foi arrebatada. Mas durante a grande tribulação, muitos ouvirão a mensagem não proclamada pela igreja, mas proclamada pelos missionários que Deus vai levantar naquele período. Nós temos no capítulo 7 do livro de Apocalipse, Deus selando 144 mil judeus, 12 de cada tribo. Como são 12 tribos, então totaliza 144 mil. Eu sei que hoje nós fazemos a seguinte interrogação: como é que vai ser identificado esses 12 mil pertencentes a cada tribo? Ora, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus é o Senhor, Ele vai selar esses 144 mil judeus, que são os remanescentes, escolhidos para serem missionários. E esses 144 mil judeus, missionários, vão sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho do reino, pregando a mensagem, afirmando que aquele pacto que o cavaleiro do cavalo branco fez com os judeus é um pacto falso, porque ele não é o Cristo, ele não é o verdadeiro Messias. E muitos vão se converter, vão ser convertidos por Deus para Cristo. E de modo que esses 144 mil judeus vão pregar a mensagem no mundo inteiro. E eles serão intocáveis. Intocáveis, receberão uma proteção especial do próprio Deus. Mas em Jerusalém mesmo, lá em Israel, nós temos, no capítulo 11, Deus levantando duas testemunhas que vão dar testemunho, afirmando, denunciando a falsa paz, denunciando o falso pacto, a falsa aliança. E essas testemunhas vão atuar por 1.260 dias, ou 42 meses, que se refere que é um período de 3 anos e meio. Então, como resultado da perseguição do anticristo, através desses 4 cavaleiros, nós temos a abertura do quinto selo, que é exatamente mostrando aqueles que morreram pela sua fé. O texto diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, na abertura desse quinto selo, é revelado o grande número de pessoas que morreram porque não aceitaram a marca da besta, não aceitaram na sua testa, nem na sua mão direita, o número 666, que é o número da besta. Em consequência, e como consequência da não sujeição ao anticristo, eles serão perseguidos e serão mortos. Claro que esses não fazem parte da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Em Jerusalém
também através do ministério das duas testemunhas, conforme o capítulo 11 de Apocalipse, muitos judeus serão advertidos da falsidade do anticristo, que aquele não é o Cristo verdadeiro, que o pacto é um pacto falso, e muitos terão seus olhos abertos e também morrerão pela sua fé no seu Deus. E esse quinto selo revela então essas almas, essas pessoas que morreram, pedindo que Deus fizesse justiça contra os seus perseguidores. E lhes é dito que eles aguardassem até um pouco, até que o restante dos outros fossem mortos, dando testemunho, selando a sua fé. Então, esse período da grande tribulação, ele é um período em que Deus derramará a sua ira contra esse mundo através desses selos, desses 7 selos, dessas 7 trombetas e das 7 taças. Tudo isso está revelado nos capítulos 6 até o capítulo 19. É claro que o anticristo, a primeira besta, que nós vamos ainda estudar de uma maneira detalhada no capítulo 13, ele perseguirá aqueles que não se sujeitarem ao seu governo. Mas, ao mesmo tempo, Deus também está julgando esse mundo. Está trazendo julgamento. Está trazendo juízo. Está derramando sua ira contra os seguidores da besta. De modo que Deus vai abalar o trono da besta e os seguidores da besta. Que é exatamente aquele período chamado o Dia do Senhor. Quando Deus se levanta para assombrar a terra, quando a terra se enrola como um pergaminho, como a terra cambaleia como um bêbado. Essa expressão tudo é para definir o juízo de Deus contra esse mundo pecador. De modo que o livro de Apocalipse é o livro que revela com minúcias, que detalha esse julgamento de Deus. Nós temos profecias em outros livros desse dia, o dia do grande Deus, o dia da ira do Senhor contra a humanidade. Mas o livro de Apocalipse, ele detalha com mais clareza e com riquezas, com muitos pormenores, fala desse dia. Então, a grande tribulação é o juízo de Deus contra o mundo, os homens que rejeitaram a sua salvação, a sua palavra, mas também a grande tribulação será o juízo de Deus contra a nação de Israel, que nós vamos tratar desse assunto de uma maneira específica. Por quê? Porque a nação de Israel é uma nação que rejeitou o seu Messias. Deus preparou essa nação por 4.000 anos. E quando o Messias veio, eles não reconheceram. Como o apóstolo João afirma com muita clareza, veio para o que era seu e os seus não receberam, se referindo aos judeus. Aí, então Deus se volta para os não-judeus, para os gentios. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De modo que a grande tribulação também é para levar os judeus a reconhecerem o seu Messias. E eles vão reconhecer. No final, eles vão reconhecer. Eles vão entender que aquele que eles crucificaram, a cruz do Calvário, foi o Messias enviado e que eles rejeitaram. Então, esse juízo visa despertá-los da sua incredulidade, da sua cegueira, porque o povo de Israel foi submetido a uma cegueira por causa desse comportamento de não reconhecer o seu Messias. Mas Deus vai tratar
com essa nação desta maneira, em juízo, para que ela reconheça o seu Messias. Abra seus olhos e seja aceito pelo próprio Deus como nação escolhida. Mas nós vamos tratar desse assunto, da tribulação do ponto de vista para o povo de Israel, de uma maneira bem detalhada. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar do capítulo 13 de Apocalipse, porque nesse capítulo nós temos, de uma maneira bem detalhada, a atuação da besta, a atuação do anticristo, da primeira besta e da segunda besta, nesse período da grande tribulação. Que Deus possa nos ajudar a entender essa mensagem e que nos leve a crer na pessoa do seu bendito Filho. Amém.